E no nosso Economia do Campo de hoje, o assunto é valor bruto da produção. Você sabe o que é? Não se preocupe, está aqui no nosso estúdio a economista da CNA, Fernanda Chuantes. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Primeiramente, vamos explicar então o que é o VBP. Parece uma sigla, mas é o valor bruto da produção e que a CNA faz com tanta precisão todo mês. Exatamente, Marcelo. Todo mês nós levantamos os dados do levantamento mais recente que a gente tem de produção dos produtos agrícolas por meio da Companhia Nacional de Abastecimento e do IBGE, e para a produção pecuária utilizando dados do USDA e também algumas previsões que nós fizemos na CNA. E com base nos preços mais recentes, no caso no mês de julho, em relação aos preços de junho, a gente calcula a previsão de faturamento do setor separado por cada cultura ou cada atividade produtiva. Então, você até comentou com a gente em relação às notícias que estão no site, são essas, né? Os problemas climáticos, redução de safra. Explica pra gente quais são os números, então, envolvendo a produção agrícola e a produção pecuária. Eu vou utilizar um gráfico aqui para ajudar a gente. Fica à vontade. Economia no campo aqui. Aí! Aqui, obrigada. Então, a nossa previsão com base nos preços até junho desse ano é que o faturamento do setor tem uma queda de 1% em relação ao ano passado, passando de 747 bilhões, que foi em 2015, para 541 bilhões nesse ano. E esse decréscimo deve-se principalmente às atividades agrícolas, que no último levantamento da Conab, que é o 10º levantamento de safra, a gente teve uma queda em torno de 9% na produção dos principais grãos, incluindo algodão também. Então, esse decréscimo deve-se principalmente às culturas agrícolas, já que a pecuária deve manter mais ou menos o mesmo faturamento do ano passado. A pecuária, dá para dizer que estagnou, mas pelo menos não recuou. Agora, a parte agrícola, né, Fernanda, preocupa muito, porque você tem ali essa queda, tem aquele valor, aquele número simbólico de passar dos 200 milhões de toneladas, e aí teve essa queda no 10º levantamento da Conab, né? Exatamente. Cada levantamento a Conab veio reduzindo suas estimativas de safra. Em 2015 foram produzidas 207 milhões de toneladas e no último levantamento não chega nem a 190 milhões de toneladas. Então, para culturas como algodão, arroz, feijão, milho, a quebra de safra é bastante significativa, o que impacta bastante nesse resultado. Temos dois vilões bem claros, né? O feijão para o consumidor e o milho para quem faz a criação de suínos e aves, principalmente, e a bovinocultura, né? Exatamente, mas o feijão e o milho, apesar da redução de produção, eles estão com preços bastante atrativos no mercado. Então, o faturamento desses dois setores ainda deve ser maior do que foi no ano de 2015, em relação aos preços médios de 2015. Já algodão e arroz teve redução de produção e também está com queda de preços, então o faturamento de algodão e arroz principalmente deve cair bastante nesse ano. Nesses comparativos, então, existe alguma preocupação que vocês sinalizam? É pontual? É justamente a questão climática que está pegando mais? Qual é a avaliação que você faz? Exatamente. Para alguns setores, a questão climática, como a gente viu nas notícias que você acabou de comentar e também nessa reportagem do Crédito Rural, em muitas regiões do país a gente está com a preocupação de renegociação de dívidas, porque de fato houve uma quebra muito grande de safra de algumas culturas e o faturamento desses setores está muito comprometido, inviabilizando o produtor de pagar os empréstimos contraídos na última safra, por exemplo. Fernanda, agora você considera um ano atípico na hora de vocês fazerem esses levantamentos? Está sendo uma surpresa? Esses valores estão sendo uma surpresa para você? Então, a gente acompanha mensalmente, né? E assim, esses setores que de fato tiveram uma redução bem significativa, uma quebra de safra bem significativa, de fato teve uma redução do faturamento bastante expressivo. Então, são setores que que a CNA deve estar mais atento e que a gente já tem levado algumas demandas mais específicas para a Secretaria de Política Agrícola e para o Ministério, para que esses setores tenham mais atenção no caso de renegociação de dívidas, de talvez até alguma taxa de juros diferenciada, um limite de financiamento diferenciado, para que na próxima safra a gente não observe uma redução muito expressiva da produção desses produtos. Olha como é importante, né? Essa base, todo esse trabalho da CNA
tem esse acompanhamento e serve para adotar as políticas que nós necessitamos, que os produtores necessitam. Fernanda Schwantz, muito obrigado, assessora econômica da senhora, muito obrigado pela participação. Obrigada, Marcelo.